O Ministério Público investiga um esquema de pagamento de propina dentro da Prefeitura do Rio. As informações foram publicadas no jornal O Globo. Um doleiro afirmou em delação premiada que o irmão do presidente da Rio Tour montou um escritório para intermediar pagamentos entre empresas e o município. Um QG da propina instalado na Prefeitura do Rio. Foi desta forma que o doleiro Sérgio Misrai se referiu a um suposto balcão de negócios que teria sido montado na administração pública para liberar pagamentos para empresas credoras do município. Misrai foi preso no ano passado na Operação Câmbio Desligo e tornou-se delator. A Lava Jato fez hoje uma grande operação contra dezenas de doleiros. Eles são suspeitos de participar de um esquema que lavou mais de 5 bilhões. E um dos principais clientes desse banco da corrupção era o ex-governador Sérgio Cabral. Segundo o doleiro, o personagem central do balcão de negócios na Prefeitura do Rio é o empresário Rafael Alves, irmão do presidente da Rio Tour, Marcelo Alves, e homem de confiança do prefeito Marcelo Crivella desde a campanha de 2016. Com base na delação de Misrai, o Ministério Público do Estado do Rio abriu um procedimento para investigar as denúncias e quer saber se houve realmente pagamento de propina e a quem ela seria destinada. O que pesa contra o prefeito Marcelo Crivella? Quais são os indícios de irregularidades? Qual a relação do prefeito com Rafael Alves? Quais são as repercussões políticas do caso? Esses são os temas do Ao Ponto de hoje. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nós conversamos com o repórter especial Chico Otávio e com o editor de país, Thiago Prado. O Ao Ponto é o podcast diário do Globo. Está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. Fique com a gente. Chico Otávio, há uma semana você estava aqui no podcast conosco, a gente falava sobre o Dário Messer. Ele entendeu, que podia pegar carona e lucrar muito com a escalada da corrupção política no Brasil. Sobre as conexões do doleiro no Brasil e também no Paraguai, e em determinado momento a gente aprofundou um pouco sobre 4 gerentes que trabalhavam para ele. Um deles era o Sérgio Misrai, que inclusive é colaborador da Operação Câmbio Desligo. Por que ele é importante agora, nesse caso que envolve o prefeito do Rio, Marcelo Crivella? O interessante é que esses 4 gerentes do Dário Messer, que faziam as operações de câmbio para o Dário Messer, todos 4 se transformaram em colaboradores premiados da Lava Jato. E é por isso que nós chamamos a matéria de hoje de Ecos da Lava Jato, porque ela não deixa de ser um desdobramento da Câmbio Desligo. Naquela época, ano passado, primeiro semestre de 2018, entre as pessoas presas estava o doleiro Sérgio Misrai, um desses 4 gerentes. Ele passou uma temporada no complexo penitenciário de Bangu, ficou 8 meses lá, e para sair, ele então resolveu fazer um acordo de delação no qual ele conta que o João Dalocante, que é um grande empresário do setor de limpeza, setor ambiental aqui do Rio de Janeiro, havia trocado cheques com ele provenientes de pagamento de propina a o cara que ele denomina operador do prefeito Crivella, o empresário Rafael Alves. Esse foi o maior trunfo da delação do Sérgio Misrai. Foi assim o dado mais importante e que ensejou uma situação inédita para a Lava Jato, o compartilhamento de provas do Ministério Público Federal, que é responsável pela Operação Câmbio Desligo, com o Ministério Público do Rio de Janeiro, já que a competência para investigar o prefeito é do Procurador-Geral de Justiça, Eduardo Gussen. Chico, o Misrai fala na delação que havia um QG da propina na Prefeitura do Rio e diz que quem operava esse QG seria o Rafael Alves, que vem a ser irmão do Marcelo Alves, presidente da Rio Tour. Como é que funcionava exatamente esse esquema? Essas relações se estabeleceram entre Crivella e Rafael Alves em 2012, na campanha eleitoral, quando as empresas do Rafael Alves foram usadas para fazer as doações necessárias para o financiamento da campanha. E elas então só cresceram, se consolidaram em 2016. Rafael Alves se tornou uma espécie de arrecadador de campanha, E o preço que ele cobrou, em
em troca desse empenho dele como empresário para arrecadar dinheiro, foi ficar com a Rio Tour. Só que ele não queria ele próprio assumir o comando da Rio Tour, ele preferia atuar nos bastidores, e então designou o irmão Marcelo para ficar lá na Rio Tour. O novo presidente da Rio Tour, a empresa de turismo do município, tomou posse ontem, o Marcelo Alves. Ele hoje foi ao porto receber os turistas, participou ali ativamente. Só que a delação, quando diz que havia ali um QG da propina, indica que o próprio Rafael Alves usava esse espaço físico da Rio Tour para o seu balcão de negócios, né? Basicamente funcionava assim. Os empresários que tinham créditos com a prefeitura, dinheiro a receber da prefeitura, eles eram obrigados a procurar o Rafael Alves, que não tem nenhum cargo, quem tem o irmão sim foi nomeado presidente da Rio Tour, mas ele não tinha nada, não ocupava cargo algum. Esses empresários então eram obrigados a procurar o Rafael para negociar, do tipo assim, olha, Rafael, eu tenho um crédito de 100 mil reais, por exemplo, com a prefeitura. E a combinação era assim, olha, tudo bem, você recebe 80, mas assina um recibo de 100. E esse restante virava uma propina, e só as investigações, né, que estão agora a critério da Procuradoria Geral de Justiça do Estado, saberão apontar onde foram parar. Você tem um monte de credores da prefeitura. Muitos. Você tem uma série de empresas que cobram dinheiro por serviços prestados. Sim, na área de saúde, na área de limpeza, na área de educação. Você deve ter uma fila, critérios para o pagamento desses empresários, dessas empresas, pelos serviços que elas prestaram. Com certeza. Algumas vão receber antes, algumas nunca vão receber, sim, algumas vão receber depois. Então, para furar a fila, para ter privilégio na hora de receber aquele dinheiro que a empresa demanda pelo serviço prestado, é que entra o esquema. É mais ou menos assim? É o que diz a delação, né? Eu, logicamente, preciso esperar o avanço das investigações que estão correndo sob segredo de justiça, né? A questão já está judicializada, inclusive hoje uma nota do Ministério Público do Rio de Janeiro confirma a investigação, confirma que foi derivada de uma delação da Lava Jato e diz que as investigações vão ocorrer sob segredo de justiça. Então, assim, esses detalhamentos, né, quem entrou nessa fila da propina, quem teve que negociar com o Rafael Alves, o que efetivamente foi pago e o que ficou no bolso do Rafael e para onde foi esse dinheiro, só as investigações poderão dizer. Agora, Chico, a gente sabe que existe a delação do Sérgio Misrai. Ele fala nos depoimentos, cita outros nomes de gente que foi até a casa dele para entregar esses cheques. Mas a gente já sabe se há outros indícios, outros depoimentos, outras provas que corroborem essa delação? Olha, tem uma coisa interessante, Carolina. Na delação, o Misrai disse que quando foi preso no ano passado, o Rafael mandou 2 funcionários da prefeitura, né, funcionários nomeados, funcionários da Rio Tour, lotados na Rio Tour, para irem à casa do Misrai e recolher os cheques, para não deixar indícios. E isso é uma prova forte, porque tem lá as imagens dos caras, ele denominou quem são essas pessoas, inclusive uma ainda continua lotada no gabinete da presidência da Rio Tour, entendeu? Então é uma prova forte. Outra prova forte que o Misrai entregou para as autoridades são os cheques. Alguns dos cheques que foram entregues pelo Rafael Alves, né, pagos de pagamentos da Locante, da empresa do João, para receber os créditos junto à prefeitura. Agora, existem sim outras delações. Eu, pelo menos, tenho conhecimento de mais 2 delações, né? A gente está tentando ali ter acesso, ter os detalhes dessas delações, que também apontam para o Rafael Alves como esse gerente do QG da propina. Só pra gente contextualizar o nome desses 2 personagens que foram até a casa do Misrai, é o Jones Augusto Xavier de Brito e o Thiago Vinícius Martins Silva, o Thiago que continua lotado no gabinete da presidência da Rio Tour. Continua lotado. A gente já sabe se tem alguma decisão judicial no sentido de quebra de sigilo bancário, fiscal dentro desse processo, até para confirmar ou não o que o delator afirma? Bom, a investigação está correndo sob sigilo, mas eu acho que ainda não tem medida cautelar porque essa investigação
ficou parada durante muito tempo em função de rifes do COAF. Tinha dados do COAF que acabaram, de certa forma, travando a investigação por conta da decisão do Toffoli. E agora aquela decisão do Supremo, que já foi revisada no julgamento, a investigação do Crivella, que demorou mais de uma semana, que teve aquele voto bastante confuso do ministro Dias Toffoli, que no final das contas o Supremo decidiu que os órgãos de inteligência, como o COAF, o antigo COAF, podem compartilhar informações com os órgãos de investigação, mesmo antes da autorização judicial. O Supremo Tribunal Federal bateu o martelo. Decidiu que dados fiscais e bancários sigilosos podem sim ser compartilhados com o Ministério Público e as polícias sem uma autorização prévia da Justiça. Perfeito, mas agora as investigações estão sendo reabertas. Também me chegam notícias que nesta terça-feira 2 vereadores vão colher assinaturas para a abertura de uma CPI na Câmara Municipal do Rio de Janeiro para investigar esse balcão, essa tal do QG da propina. E só para a gente dar também aqui o outro lado, o dono da Locante, o João Alberto Filipe Barreto, que o Chico já citou, nega que tenha pagado propina para receber esses restos a pagar da prefeitura. E o próprio prefeito Marcelo Crivella fez um post nas redes sociais. Uma matéria fabricada, sem pé e sem cabeça, tentando denegrir a honra do prefeito da cidade por uma suposta delação de um doleiro preso. E vocês sabem, quando as pessoas estão presas, elas falam o que vem à cabeça para poder saírem de lá, com uma pessoa que bateu uma foto ao meu lado. O doleiro não diz que eu teria conhecimento ou participar de qualquer tipo de negociação, suposta negociação, porque não há prova nenhuma dessa negociação. A gente foi atrás da prefeitura, naturalmente. Sim, sim. Olha, a gente teve muito cuidado com isso. Nós oferecemos todos os dados da apuração para a assessoria de imprensa da prefeitura com uma semana de antecedência. Uma semana. Então sim, vamos lá. A reportagem foi publicada na segunda-feira. Né? Segunda-feira, dia 2 de dezembro. Uma semana antes. Houve uma reunião aqui na redação com 2 assessores da prefeitura. Reunião essa que nós apresentamos todos os dados que nós tínhamos, né? Inclusive me coloquei à disposição dos 2 para fornecer dados complementares. Depois nós formalizamos um pedido, né, completo, com um enunciado grande e 5 perguntas, mas a prefeitura entendeu que não era para responder a nossa demanda. Bom, agora a gente aguarda os desdobramentos do caso, que certamente vão entrar não só no campo judicial, mas também no campo político. Chico Otávio, muito obrigado, um abraço. Obrigado aí pela oportunidade mais uma vez. Valeu, Chico. Thiago Prado, de onde vem a relação do prefeito Marcelo Crivella com o Rafael Alves? Olha, o Crivella e o Rafael, eles já se conhecem há bastante tempo. O Marcelo, por exemplo, que é o presidente hoje da Rio Tour, irmão do Rafael, durante muito tempo ele foi presidente de uma empresa de eventos chamada Adma. Já havia uma relação entre Crivella e a família Alves há um tempo. Em 2016... o Rafael, que em 2014 já tinha, né, aparecido doando para campanhas do Crivella, em 2016 ele foi uma peça bem importante do Crivella, com 2 funções, né? Ele foi importante na questão da arrecadação de recursos, foi a primeira campanha que adotou, né, o método de proibir doações empresariais, então eram só doações de pessoas físicas, então ele foi importante nessa captação de recursos. E o Crivella, se a gente lembrar um pouquinho a campanha de 2016, né, o Crivella se apresentou como um candidato que tentou sair um pouco daquele nicho, né, evangélico, então ele tentou se mostrar mais plural de alguma forma. Eu gostaria que a minha candidatura, e se Deus permitir e o povo decidir, fosse uma candidatura que marcasse o Rio de Janeiro por uma nova fase, sobretudo contra a intolerância. Uma das coisas que o Crivella fez como movimento em 2016 foi mostrar que, por exemplo, ele, né, poderia ser um cara que lidaria bem com o mundo do samba, por exemplo, que o Rafael sempre teve boa relação. Embora depois o Crivella, no seu próprio governo, não tenha mostrado um pouco isso, vídeo que ele jamais foi ao Carnaval do Rio, etc e tal. Rafael foi presidente de honra do Salgueiro. Isso, o Rafael ele tem uma relação com
com o Salgueiro, e na verdade o Rafael foi marido da Xana, né, filha do Maninho, né, que foi um bicheiro conhecido, que acabou sendo assassinado, enfim. Valdomiro Paes Garcia, conhecido como Maninho, morreu assassinado em setembro de 2004. Ele era presidente do Conselho Fiscal do Salgueiro e responsável por pontos de jogo do bicho em várias regiões da cidade. Então o Rafael sempre transitou bem nesse mundo do samba, e o Crivella precisou ali, num primeiro momento, mostrar que ele estaria aberto ali a esse segmento. O Rafael foi muito importante, tanto na questão de arrecadação de recursos, quanto abrir portas em determinados segmentos da sociedade. Todo mundo sabe muito bem que o Rafael, durante muito tempo, mesmo sem ter cargo na Rio Tour, ele foi muito importante ali na empresa de turismo da prefeitura. Tanto que a gente cita na matéria que a investigação, né, sobre o Crivella tem, inclusive, num determinado momento, ela tem imagens do próprio Rafael com um pé em cima de uma mesa dentro da Rio Tour. Porque o Rafael, todo mundo sabe muito bem que ele frequentava e frequenta muito a Rio Tour a despeito de não ter cargo lá. Então, ele sempre foi muito importante ali na empresa. E houve um determinado momento, esse ano o Crivella faz uma espécie de reforma no secretariado dele para abrir espaço para outros partidos, né, de olho na eleição de 2020. E quase uma semana depois que o processo de impeachment de Marcelo Crivella foi arquivado, 2 vereadores que votaram a favor do prefeito vão assumir secretarias hoje. E tem outras nomeações ainda. Eu acho que o Rafael ali, ele mostra muita força, porque o Crivella decide dar a Secretaria de Turismo dele para o PP, do Dornelles, mas ele não passa a Rio Tour, que é a joia da coroa da Secretaria de Turismo, obviamente. A Rio Tour continua com o Marcelo, embora o Dornelles tenha demandado isso do Crivella. O Crivella não entrega isso, embora tenha ameaçado entregar. Mas aí o Rafael, nos bastidores, ele foi muito hábil de mandar alguns recados pro Crivella do tipo: nossa, eu fui muito importante para você na campanha de 16 e eu sei muita coisa da administração municipal, eu e meu irmão. Então o Crivella não fez essa mexida ali. Isso gerou, num determinado momento, um ligeiro estresse entre a família Alves, né? E aí eu falo dos dois, do Marcelo e do Rafael, com o Crivella, mas o Crivella não mexeu ali naquela estrutura, o que mostra essa força do Rafael na prefeitura do Rio. E aí, falando da delação e da investigação, o que fica claro, segundo a delação e a investigação naturalmente, é que haveria esse suposto balcão de negócios na prefeitura. Onde é que se relaciona de fato com o prefeito? Isso é importante. A gente cita na matéria, né, que o doleiro Sérgio Misrai, que é o personagem que fecha a delação premiada, homologada pela Justiça e que gera a investigação do Ministério Público do Rio, né, ele conta a dinâmica do que ele sabe, quer dizer que haveria um balcão de negócios na Prefeitura do Rio para a liberação de restos a pagar para empresas, etc., que o Rafael era o operador disso e que ele exigia, de alguma forma, recursos para que essas verbas fossem repassadas. Só que é importante que se diga que, em momento algum, e isso está na matéria, o Misrai fala exatamente o que era feito com esse dinheiro da propina depois, né? Se o Rafael pegava esse dinheiro para ele mesmo, o Misrai não fala. Se o prefeito Crivella recebia esse recurso, o Misrai não fala. Isso está escrito na matéria, mas, evidentemente, a investigação envolve o prefeito do Rio, porque trata-se de uma denúncia que envolve a Prefeitura do Rio, gerida pelo Crivella. Então, por ser citado na delação como uma pessoa que sempre viabilizou recursos para a campanha do Crivella, que sempre trabalhou com o conhecimento do prefeito Crivella, por isso o prefeito do Rio está sendo alvo da investigação no Ministério Público. O Chico Otávio mencionou que a gente ficou uma semana fornecendo informações à Prefeitura sobre os dados que estariam na reportagem publicada na segunda-feira.
Silveira, mas a prefeitura não quis se pronunciar, a não ser pelos vídeos que foram divulgados nas redes sociais. E o Rafael, o que ele falou sobre isso? Também não quis se pronunciar na reportagem. Isso, nós, nessa reportagem, como o Chico falou, a gente demandou a prefeitura adotou a política de não responder à reportagem, depois o prefeito fez 2 vídeos, enfim, respondendo ao jornal O Globo. O dono da locante falou na matéria bastante, explica exatamente, negou as acusações, mas explicou que sim, há restos a pagar que a locante tem a receber. O Rafael, ele até agora também foi demandado desde da semana passada, ele até agora não nos enviou nenhuma resposta, preferiu se manter em silêncio. Nós estamos aguardando para ver se ele se posiciona de alguma forma sobre esse assunto. Thiago Prado, obrigada, até a próxima. Valeu, gente, tchau, tchau. Valeu, Thiago, um abração. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. O Ponto está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. E você entra em contato com a gente pelo e-mail podcast@globo.com.br. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio é do Maurício Belli e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.